Hoje eu gostaria de ministrar a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 5 e o versículo 13, um versículo apenas para nós nos embasarmos e falarmos e meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Um versículo conhecido de todos nós, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quem disse estas palavras foi o nosso mestre, foi Jesus Cristo de Nazaré, foi que disse este versículo, esta passagem. E quando ele nos compara com o sal da terra, nós podemos observar que Jesus Cristo ele sempre usava as coisas do nosso cotidiano para explicar o reino do céu. Jesus ele não falava de intelecto para intelecto, ele falava de coração para coração. Se Jesus Cristo fosse falar de intelecto para intelecto, as pessoas não iriam entender, não iriam captar. Observa só se Jesus comparasse o ser humano com um diamante. Você que está me ouvindo, você já viu um diamante? Eu nunca vi. Se Jesus te comparasse com uma esmeralda, talvez você tenha visto uma esmeralda. Se Jesus te comparasse com algo muito importante, muito valioso, talvez você nunca tivesse visto. Eu e você ficaríamos sem entender o que esse Jesus Cristo queria dizer. Então, ele usava as coisas do nosso cotidiano. Ele, em certa vez, usava que ele era o pão da vida, que ele era a porta, que ele era a luz, que ele era o bom pastor, que nós éramos as ovelhas, tratávamos como se fossem árvores, e são coisas inerentes do nosso dia a dia. Você sabe o que é uma porta, você sabe o que é o sal. Então Jesus Cristo, ele usava desses artifícios para que as pessoas tivessem um fácil entendimento. E Jesus ele diz: vós sois o sal da terra. Para que tanto o pobre quanto o rico entendesse o que Jesus estava falando ali em Cafarnaum. Em meio àquela grande multidão, no lugar que chamou de Monte das Bem-aventuranças. Meus amados irmãos, a parábola em questão, ela fala da influência e a responsabilidade do cristão neste mundo. Esta parábola serviu para os ouvintes daquele tempo e ainda é útil para os cristãos no dia de hoje, pois através dela nós aprendemos que devemos ser exemplo não só em nossas casas, não só em nossas igrejas, mas para o mundo, e ao mesmo tempo militar contra o mal e a corrupção de nossa sociedade. E o sal da terra, ele tem algumas propriedades. Ele preserva, ele dá sabor, ele estimula a sede. E eu gostaria de falar desses 3 itens para não tomar muito do seu tempo, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Porque o sal, quando Jesus falou naquela época, hoje nós temos as geladeiras, nós temos vários meios de conservar, mas naquela época o sal era essencial na vida e no tempo daquelas pessoas. Mais do que o nosso contexto atual, pois era o único meio de preservar certos alimentos, tais como a carne, o peixe e alguns outros. E nesse versículo 13, do 13 ao 16, nós podemos ver que os cristãos são comparados ao sal. Logo devemos preservar a nossa moral e o nosso caráter, livrando-nos do mundo, da corrupção e principalmente dos maus costumes. Em Apocalipse estão descritas uma série de pragas, meus amados irmãos, de destruição que serão desencadeados com a nossa partida. Depois que houver o arrebatamento, então, meu irmão, muitas pessoas que ficarem aqui nesta terra, meu Deus,
será uma iminente destruição. Então nós temos que preservar, ser como sal, conservar. E o segundo item, nós temos que dar sabor. É uma outra propriedade, é uma outra característica do sal. É conferir se de fato ele deu sabor aos alimentos. Pois ele é um dos principais temperos. O sal é um dos principais temperos de toda a culinária no mundo inteiro. Assim também deve proceder o cristão, meu amado, mediante o seu testemunho e o modo de agir diante das pessoas, o seu temperamento, como você passa pelas circunstâncias, como é o seu caráter, como você reage quando está distante da igreja. Irmãos, conta-se que o negociante lá em Sidom, havendo obtido do governo o monopólio do sal, ele trouxe uma quantidade imensa para outro lugar chamado Chipre naquela época. Ele alugou 65 casas de uma aldeia lá, vizinha, e ele conseguiu armazenar tanto sal, mas tanto sal, e essas casas não tinham assoalhos, e em poucos anos o sal depositado no chão perdeu o sabor. Viu-se então uma grande quantidade atirada à rua e pisada pelos homens, e Jesus chega a dizer: se o sal for insípido, ou seja, se ele não tiver sabor, ele não presta para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aquele homem teve uma grande ruína. Ele chegou a alugar essas casas imensas, mas ele não teve o cuidado de saber que o sal em contato com a terra, se não tivesse o cuidado correto, ele perderia, ele iria ficar sem sabor. Foi o que aconteceu com ele. E assim também é o mau crente, meu amado irmão. Se ele perder o temor de Deus e ele proceder de forma desonesta nesse mundo e no meio da comunidade em que ele vive, um dia ele também não vai prestar para mais nada, apenas para ser jogado fora, como Jesus Cristo disse. O terceiro item que o sal faz, ele estimula a sede. Se você comer uma carne muito salgada, ou um camarão muito salgado, a comida que seja muito salgada, a primeira coisa que você faz é ingerir água. Na falta de água doce, alguns náufragos naquela época, na ânsia de matar a sede, eles chegavam até a beber água salgada do mar mesmo. Mas só que, em meio a tanto desespero, aumentava mais a sede deles ainda. Porque o nosso corpo, ele exige isso. Porque começa a desidratar-se mais rápido ainda, aumentando assim mais e mais a sede. Irmãos, biologicamente é comprovado que o sal produz sede. E o que eu quero dizer com isso, você cristão que está me ouvindo, quando Jesus te compara com o sal da terra, as pessoas que te ouvem, as pessoas que te rodeiam, você precisa causar nelas uma sede espiritual. Uma sede ao ponto de você lembrar das palavras de Jesus Cristo lá em João capítulo 7, versículo 37, só a parte B do que está escrito, quando Jesus sobe ali e ele dá aquele brado, dizendo para todos: quem tem sede, venha a mim e beba. Esta água que Jesus Cristo quer te dar, porque se você crer no Filho de Deus, rios de água viva fluirão de dentro de você. Então guarde este versículo, esta pequena meditação que está sendo feita aqui neste começo de noite, porque eu tenho certeza que Deus está falando no seu coração. Ei, você é o sal da terra. Deus te colocou no meio dessa família para você dar sabor. Deus te colocou aí nesta empresa para você fazer a diferença. Deus te colocou aí neste púlpito para você honrar o nome dele, para você criar sede nas pessoas que estão lhe ouvindo. Que
Deus em Cristo Jesus possa guardar esta palavra no seu coração e você venha fazer a diferença, que você naquele dia seja vaso para honra e glória de Deus. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele poderia fazer todas as coisas sozinho, mas Ele decidiu fazer através da sua vida, através da minha vida. Este Deus, Ele tem prazer em andar lado a lado com você. Este Deus tem prazer de poder contar com você. Você quer ouvir, você quer ministrar sobre coisas que você nunca viu, você quer andar por onde você nunca andou, você quer ver coisas que ninguém vê. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, guarde no seu coração que este Jesus Cristo, neste momento, Ele te convida para você orar mais, para você ler mais, para você parar de ir onde todo mundo está indo, para você parar de ver o que todo mundo está vendo, para que você venha mais para o mundo espiritual, porque na carne ninguém consegue ver e obter os segredos do reino do céu. Jesus Cristo tem um chamado para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, através da sua vida, vai criar sede em várias pessoas no mundo todo, e Deus vai te colocar em lugares mais altos, porque através dos seus lábios não será mais você que irá falar, mas esse Jesus Cristo irá tomar os teus lábios e irá falar o coração de muitas pessoas. E se você tiver dúvida que você é um escolhido de Deus, que foi Deus que te escolheu, porque você pode até estar achando que você não sabe falar, que você não sabe ministrar a palavra de Deus, que você é um pecador, que Deus não vai usar você, você está extremamente enganado. Em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 27 e 28, meu amado, Deus te dá a garantia que foi você, porque lá Ele diz que Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Ele chamou as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Ele chamou as que não são para confundir as que são. E guarde no seu coração algo que eu vou te dizer aqui. Quando você pensar que é alguma coisa, aí você não serve para o reino de Deus. Você não serve para ser um pregador. Quando você pensar, quando a sua soberba te levar a pensar que você é alguma coisa, aí Deus vai te fazer como Ele fez com Paulo. Ele vai te derrubar deste cavalo, para que você entenda que não é você, é Deus. É Deus através de você, é através da sua vida, para abençoar muitas vidas que estão necessitando desta palavra que transforma, esta palavra que cura, esta palavra que liberta. Jesus Cristo conta com você. Jesus Cristo conta com a sua vida. Pare de perder tempo com as coisas deste mundo e volte-se para Deus enquanto há tempo, porque um dia você vai se apresentar diante deste Deus. E o que é que você vai apresentar para Ele? Você vai se apresentar com as mãos vazias? Então eu quero te chamar a tua atenção neste momento. Volte-se para Ele enquanto há tempo. Seja um ganhador de alma, seja sábio, seja o sal da terra. Dê sabor nas pessoas que estão em volta de você. Seja um ganhador de alma. É a minha oração por você neste momento. Que Deus em Cristo Jesus possa guardar esta palavra no seu coração. Que Deus em Cristo Jesus possa fazer uma reviravolta em sua vida. Em nome de Jesus. Pare com toda aquela sujeira que você fazia. Peça força ao Altíssimo. Ele tem interesse em tua alma. Ele tem interesse em fazer uma transformação na tua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus em Cristo Jesus, como disse Davi, guarde esta palavra no seu coração, para você e eu não pecarmos contra Ele. Em nome de Jesus.